Vamos lá, meus queridos. Mais uma pergunta que fizeram aqui. Professor, objetos sacros têm perigo de ter em casa? Sacro é coisas que têm relação com espiritualidade, algo de tempos antigos, algo que tem simbolismos. Isso significa ser sacro, tá? Sacramentado, tá bom? Sagrado, né? Então esse que é o tchan. Então vamos lá. Objetos, aqui a pessoa, eu vou colocar itens, tá? Sacros. Ou seja, sagrados, tá? Itens sacros. Bom, aí tem coisas que nós temos que tomar cuidado, porque eu não posso colocar tudo dentro de um mesmo balaio, porque existe N situações, ok? Eu tenho eu posso ter itens sacros de rituais, eu posso ter itens sacros de uso contínuo, uso comum. E posso ter itens sacros de... Como é que eu posso falar? Eu vou colocar aqui, eu não sei o termo que eu poderia usar, mas de vida. Eu vou colocar aqui e vou explicar. Eu não sei como é que explica aqui, mas eu vou explicar eu sei. Eu não sei o termo que eu posso usar. Vamos lá, itens sacros. Vamos supor que você tinha alguns itens sacros que pode ser da sua avó, da seu pai, da sua mãe, que a pessoa usava para benzimento, você usava para fazer ritual no terreiro, ela tinha alguns santinhos lá que ela usava, ela tinha uma cruz lá que ela usava para benzer, ela tinha, sei lá, uma pedra que ela falava que era mágica, ela tinha um monte de coisas ali. Bom, esses de rituais, eu, Ricardo, falo uma coisa para você. Não use. Não tenha. Presta atenção. Mas sua avó usava. Problema da tua avó. A enxada era da tua avó. Mas eu acho bonita, eu quero continuar fazendo o que ela fazia. Ah, então é outra coisa. Pera lá, presta atenção. Presta atenção. A sua avó pegava e tinha. Vamos supor que essa caneta aqui era um item que a sua avó usava para benzer. Era um pedaço de graveto. Era uma caneta santa, que ela falava que era santa. Ela pegava assim, ó, essa caneta aqui eu uso para fazer o benzimento. E você aprendeu a fazer o benzimento. E você, como aprendeu, inclusive usando aquilo similar ou daquela forma, muito parecido, uma outra caneta, mas que você também transformou num item de benzimento, e vai usar para a mesma coisa, aí eu falo para você, parabéns, pode usar sem problema nenhum. Agora, se por acaso a sua avó, seu tio, sei lá quem, usava, e aqui era uma faquinha, e eu pego essa faquinha e falo, rapaz, eu vou usar essa faca para começar a cortar carne, usar para não sei o que, não faça isso não. Mas professor, mas uma faca, não, mas nem exorcizando ela, nem limpando ela, nem benzendo ela, não faça isso. Não faça isso. Porque aquela faca, ela não é só um item de benzimento, ela tem traços da espiritualidade ali. E seria como eu manchar. Seria a mesma coisa que eu pegar Presta atenção, eu vou dar um exemplo bem jocoso, mas é verdade isso daí, tá? Tenta imaginar a situação. Eu tenho uma mesa, e essa mesa era um altar. E eu pegar e falar assim, vou ter uma festa aqui, tira esse santo tudo daí, e vou colocar aqui um monte de coisas aqui. Vou colocar bolo aqui, vou colocar festa, vou colocar um desenho aqui do Jiraiya, eu vou colocar uma coisa aqui nesse altar, onde era o altar. Aí depois da festa eu pego e volto lá, deixo o altar como era o altar. Você acha que isso é correto? Não é. Isso não é bom. Tem espíritos que pode falar assim, deixa pra lá, não tô nem aí.
Mas não são todos os espíritos que fazem isso. Tem uns, principalmente os da esquerda, eles não gostam disso, cara. Porque você pode não perceber, mas ali ele fez marcas que criou portais ligando com ele. E seria mais ou menos o seguinte: o portal, ele é vejam o portal como um caninho que leva até lá. Então eu tenho um altar que até então ele estava pegando cheirinho de defumação, luzinha de vela indo para lá. De repente, chega lá no caninho dele sangue de avestruz. Aí ele fala assim: mas que raio que esse negócio está vindo para cá? Ah, é o portal que você tinha aberto ali, assim, assim, assim. Mas como que essa pessoa pega e me manda esses lixos para cá? Eu não quero esse negócio aqui. As pessoas têm que entender que no plano espiritual tem essas coisas. Então, não faça isso. Quando é da mesma coisa, o espírito fica feliz, porque a intenção dele era trabalhar com aquilo para sempre e mais tempo. Agora, quando não é, problema, hein? Evite o máximo que puder, tá bom? Então tem essa nuance. Vamos lá. De uso comum. Ah, era um jarro que minha mãe usava para aguar os pés de alguém. Era um jarro que se usava para dar água para os convidados. Era um jarro que às vezes usava para cá ou para lá. Não entrava nos rituais. Se o jarro não entrava em ritual, só era usado como suporte em casa. Ou seja, mais ou menos assim. Eu tenho talheres na minha casa. Então o meu talher... Eu lavo e quando eu vou, eu não tenho marquinha falando esse talher é do Ricardo, esse talher é da mulher, esse talher é do filho dele. Não. A pessoa que vem, eu pego o primeiro que está na frente e falo: tá aqui o talher, você precisa, ó, outro talher. Quando é assim, comunitário, não tem problema nenhum você continuar usando. Não tem problema nenhum. Agora, quando é dedicado, aí você tem esse problema por causa dessas energias e essas portais invisíveis que você não sabe que tem, mas tem ali, tá? E da vida, professor, o que seria itens sacros? Então isso aqui normalmente tem muito em museus, tá? E o museu também tem coisas de rituais, só que o museu não fica usando. O museu guarda para você ver. Essa é a diferença, tá ok? E esses negócios de vida, esse aqui eu não gosto. Esse daqui, eu vou falar para você. Esse aqui entra aqui, ó, múmia. Eu pegar ossos de alguém que faleceu. Um exemplo, um curso de medicina. Mas o cara quer usar o corpo do fulano para fazer experimento assim, assim, assado. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se fosse o meu corpo para fazer experimento, eu acho que não teria problema. Porque eu não estou nem aí depois com o corpo, porque eu tenho essa consciência. Então a pessoa usar, sabe, fazer o que quiser com o corpo, para mim não tem problema. Mas não é isso que acontece. Principalmente com múmias ou seres muito antigos. Esses caras deixaram o corpo dele para que Deus cuidasse deles, para que fossem voltados à vida. Eles tinham a crença naquilo. Então, por mais espírito que seja, tem uma energia tão forte, tem uma ritualística tão grande, tem um negócio tão assim intenso, que até em museu eu não colocaria um negócio desse. Deixa enterrado lá e deixa guardadinho lá. Não mexa nisso. Aí vem uma outra pergunta que as pessoas me fazem. Mas, professor, e quando nós temos a tais das exumações? Porque, olha, lotou o negócio, o cara falou: passou tantos anos, você tem que pegar esse saco aqui, porque foi exumado, você tem que dar um encaminhamento para os ossos do fulano, fazer o que tem, o que não tem. Bom, aí são situações diferentes. Por quê? Porque já deu tempo do espírito ir embora e a pessoa não fez um ritual de passagem onde ela cria que ela ia ressuscitar. Mas, professor, tem religiões que falam que vai ressuscitar dos mortos. A gente vê as religiões pregando isso daí. Os caras acreditam mesmo que vai sair da tumba lá e subir e sair. Tudo bem. Eu também acredito que existem essas crenças que têm essa conotação. Apesar que eu vejo isso como ressuscitando
das tumbas, mas em espírito, igual aconteceu na época de Jesus, quando ele desceu na mansão dos mortos, que todos viram os espíritos andando por ali. E não o corpo saindo, já tinha, porque a carne já tinha ido e tudo mais, sabe? É muito surreal a pessoa acreditar num negócio desse, né? É tão lógico que é espiritual, a própria Bíblia já deu até o próprio exemplo de ser espiritual. Eu não consigo engolir aquela versão da, mas tem gente que acredita. Por acreditar, você tem que evitar essas situações. Tanto é que eu já pedi para minha mãe, para minha família, falei, meu filho, quando eu partir, queima do pó ao pó em questão de minutos, e seja o que Deus quiser. Pelo menos, no mínimo, facilita de você não ter que ficar indo até nos Quintas da Jororoba, num cemitério, para ficar rezando por mim ou lembrar de mim. Você pode botar dentro de um vidrinho e você fala assim, olha rapaz, eu até tenho condição de rezar por ele, lembrar dele ali dentro de um potinho, por exemplo. Menos mal, né? Então, essas são as questões de ter itens sacros. Professor, mas e símbolos antigos, essas coisas que possam ter, será que isso não abriria portais? Opa, aí está o tchan do negócio. Eles são coisas de rituais? Pode ter portais. Não tenha em casa. Não tem em casa. Ah, mas professor, imóveis antigos, coisas antigas, eu gosto tanto. Tudo bem, não tem problema. Só que evite ser tudo do mesmo, porque senão a energia fica muito do mesmo, tá? Então pega um de um casarão, outro de outro. Você gosta de móveis antigos, pega um daqui, outro, vai pegando diversificação. Se você pegar tudo, a casa inteira da pessoa, aí você vai começar a sentir a energia da pessoa, para evitar problemas de energia. Porque é capaz da pessoa, se ela continuar com o megum por aqui, é capaz da pessoa ainda falar assim, bom, se trouxe tudo minhas coisas para cá, eu vou começar a morar aqui. É mais ou menos isso. Evite essas coisas. Evite. Mas a decisão é sua, porque a vida é tua, então o problema é teu. Gente, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Por favor, compartilhe o vídeo para mais pessoas terem a oportunidade de aprender como você aprendeu, tá bom? Deus abençoe. Namastê.